Eu estava falando aqui no mudo. Olá, todo mundo. Wander, Mariana, Lívia. Boa noite a todos. Boa noite, Wander. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado aqui, mas preferi fazer isso aqui de casa, né? Mais confortável. Tudo bem, Lívia? Ei, boa noite, tudo bem e você? Tudo bem. Eu não te conheço. Eu sou o Renato, faço parte aí dos idealistas. E bem-vinda. Se quiser se apresentar também para o pessoal, fica à vontade. Ah, legal. Então, eu sou Lívia. Eu tive contato com você em uma palestra que você deu durante a... E eu estava com outros projetos na época, mas eu acabei tendo, assim, eu fui convidada pela Mariana, pela Mari Moreira, para fazer parte do capítulo de Belo Horizonte da Awesome. Mas, assim, eu tô meio que conhecendo, assim, as iniciativas. Sim. Agora eu já relacionei. Você está lá na Awesome. Isso. Legal. Que bom te rever, então, né? Mas eu acho que você não lembra de mim, não. Não, você disse que foi aonde? Na verdade, eu tive contato com um pouco do seu trabalho durante uma palestra sua na Banco Challenge do ano passado. Ah, Você comentou tá. da nossa cidade, alguns projetos que estava tocando. Legal. Aí, que bacana, que bom que você está aqui. Bem-vindo. Nada. Obrigada. Mariana está aí também? Está aí, Mari? Talvez não esteja aí. Alô, Mariana? Wander, quer se apresentar para a Lívia, então? Olá, Lívia. Bom, eu sou um dos associados da nossa cidade já faz algum tempo. A gente procura fazer um trabalho aqui num grupo chamado Divis Sustentável, em Divinópolis. E também estou no movimento O Dia do Idealista. Começamos aqui em março, né? E é isso. Estamos aí, o que tiver a ver com a questão social, tecnologias sociais, o que for bom para a sociedade, a gente tenta acompanhar e replicar. Estou só mandando uma mensagem aqui para os grupos, né? Para avisar que a gente já está aqui online, principalmente para o Vinícius da Politiz. Já está aqui escrevendo. Aí eu vou só terminar, falta só um pedacinho da minha esfirra. Vocês estão servidos? Fica à vontade, Lívia. Um bom dia daqui eu já acabo. Com certeza, fica à vontade. Não tem cerimônia nenhuma aqui, não. Oi, Elcia. Elcia também é lá de Divinópolis, né? E conterrânea do Wander. Estamos te ouvindo, Elcia. Oi. Olá. Oi, Elcia. Consegui. Ai, aí, ó. Tá ficando fera na tecnologia. Ah, falta muito ainda. Nada que um bom café não resolva. Nada que um bom amigo que chama Wander não resolva. Ah, quem dera. Furei com você essa semana, não dei conta de te ajudar. Lá naquela inscrição, né, do evento seu. Não, deu certo no final das contas. Deu? Ah, deu. Que ótimo. Beleza. Ô, Elcia, a gente fez aqui, enquanto aguarda aí mais gente chegar, o Vinícius também, que é lá da Politiz,
fazendo uma rodada de apresentação. Você quer falar um pouquinho de você, do Café com Prosa? Eu sou mineira de Divinópolis, amiga do Vander, e fiquei encantada com a proposta do Dia do Idealista. Minha família, meu marido, aí aqui em casa todo mundo virou idealista agora. E a história do café é uma história assim, muito interessante, que foi uma forma de ficar mais próxima do meu pai e dos meus amigos, assim. Então, eu fico muito feliz quando eu tenho que falar disso, me emociono, porque tem a ver com a minha história. Eu já ouvi uma entrevista ou uma explicação sua no vídeo, né? Falando sobre como que surgiu a história do café. Mas se você quiser compartilhar aqui também, eu acho uma história linda. O meu pai, ele já está com 75 anos, a saúde já não é mais a mesma, embora ele seja jovem, já apresenta sinais de Alzheimer no início, assim. E eu afastei muito quando eu estava estudando, eu estava fazendo meu mestrado, e quando eu volto, eu passei no doutorado e desisti de continuar a carreira acadêmica para poder ficar mais com meu pai. E aí, para ressignificar o dia e ver ele mais inserido, a gente começou com o café, e aí, paralelo, tem um café com prosa na rua. Então, o café que a gente serve na rua hoje é o café que eu torro e ele moe nas oficinas. E aí é tudo sustentável, assim, é café orgânico, pequenos produtores, a lenha ele busca de carrinho, de bacia, bicicleta nos verdurão, são os caixotes que são descartados. E aí depois que eu torro manual, ele moe, é tudo artesanal o processo, tanto que a produção é muito pouca, assim, a gente não consegue ter uma produção em grande escala. Aí que isso é mais gostoso, né? Porque é cuidado nos mínimos detalhes, né? Todos os detalhes. E assim, eu brinco que a gente não vende café. A gente não troca um dedo de prosa por uma xícara de café. Porque as pessoas vão lá na nossa oficina de café, experimentam o café, se gostar, compra o pó. Se não gostar, já valeu que fez companhia para ele. E ele conversou com alguém. É difícil alguém que vá lá e não gosta, né, Vânia? Isso. É excelente o café. E não gosto da prova do lugar. Né? Santa Cruz de la Sierra, né? Isso é da cabeça dele, né? Os defeitos do papai. É dele, aí é o nome que ele deu. Eu tô vendo que tá chegando mais gente aqui, né? Então, quem ainda não se apresentou, tem a Mariana, a Gabi e o Everson. E eu acho que eu já vou até mudar um pouquinho aí a pergunta, além de se apresentarem, né? Tudo bom, Gabi? Eu sei que vocês três têm também um histórico, uma atuação, uma veia mais política também, né? Então, gostaria assim, que Mariana se apresentasse e talvez comentasse um pouco dessa questão daí de idealistas e política, né? A Gabi se apresentasse e falasse um pouco da questão de politize e idealismo, que a Gabi também é uma embaixadora do politize, né? E Sim. O Everson, no final, se apresenta e faz um fechamento aí de como que ele vê esses dois conceitos, né? Então, uma apresentação um pouco mais complexa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Mariana, eu sou socióloga, eu faço parte do movimento do Idealistas e a gente tenta não ficar esperando o outro fazer. Ver uma questão que está incomodando, que precisa ser melhorada e colocar a mão na massa e se unir da forma que está. Então, assim, alguns grupos têm poucas pessoas, tem outros que reúnem muitas pessoas, e aí os temas também são bem diversificados, depende de cada comunidade,
e eu estou envolvida agora em fazer o ponto do idealista, que a proposta é a gente estar disponível em um lugar público, talvez um bar ou um espaço público, para poder conversar com outras pessoas e ver quem ainda não está envolvido com o trabalho voluntário, como que pode se conectar. Então, assim, ver qual que é a causa que move a pessoa, o que ela está vendo que precisa ser feito, e a gente chamar a população para ação realmente, não ficar só esperando que o governo faça ou que o outro faça. Uma coisa por aí. Aí chegou minha vez de apresentar? Sim. Ei, Mari. Meu nome é Gabriela. Eu sou idealista e embaixadora Politize. Politize, não sei se vocês conhecem, é um portal de educação política colocado de uma forma acessível. E o programa Embaixadores é uma galera voluntária que vai dar aula em vários rolês sobre temas importantes da política. Então, até as eleições agora, eu estou focada numa aula de eleições de 2018, que eu estou dando para públicos diversos. Eu acabei focando, até por uma questão do meu perfil, em comunidade de baixa renda. Então, eu levo meu projetor na mochilinha, pessoa que quer fazer uma aula, um bate-papo, em qualquer formato, eu faço lá com a turma, né? E a ideia é a gente encantar as pessoas com a ideia de se envolverem mais com as eleições, assim. Está sendo uma experiência muito, muito legal mesmo. Super recomendo. O Everson, antes aqui de você se apresentar, né? E só falar o Vinícius aí chegou também. Vinícius, a gente está fazendo aqui uma apresentação geral, né, de cada uma das pessoas. Pedir para a Mariana se apresentar e apresentar o idealista, a Gabi se apresentar e apresentar também um pouco do da questão dos embaixadores Politize, né? Eu vou pedir para o Everson, eu falei para ele se apresentar e fazer uma amarração geral, mas ao invés disso, eu vou pedir para ele se apresentar e apresentar também a nossa cidade, então, né? Os associados, líderes aí da nossa cidade. E aí, na sequência, talvez você possa se apresentar e apresentar um pouco da Politize aí para a gente, né? Fechou, então. Isso. E depois a gente faz uma pauta, assim, geral, do que a gente quer obter com esse encontro de hoje e pau na máquina. Pode ser? Beleza. Então, pode. É sua, Everson. Estão me escutando aí? Não, acho que não, peraí. Sim. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ah, tá. Que apareceu um símbolo de microfone aqui, pensei que fosse do meu celular. Meu nome é Everson, sou advogado e sou conselheiro da nossa cidade, né? Definir nossa cidade é muito difícil. Só uma pessoas na cidade, quase como família. Mas, assim, formando no papel é uma associação sem fins lucrativos e que trabalha com tecnologias sociais e com transformações em pequenas comunidades, né? Pequenos grupos. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Beleza. E deixa eu ver o que mais. Quanto ao que foi dito, por coincidência, eu já entrei no site do Politize, realmente já fiz algumas consultas lá, e é uma comunicação bem acessível, bem direta, bem didática, eu acho muito bacana. E quanto ao idealista, que a Mariana já começou a falar, assim, também é uma iniciativa muito bacana, essa ideia de... A gente até discute, né? A gente tem os problemas de fazer ainda alguma coisa todo mês, ou bolar alguma coisa todo mês. Eu mesmo, esse ano, estou meio afastado, mas eu tenho só observado o que o pessoal tem feito. E eu tô vendo uma organização que é muito boa e só cresce, né, Renata? Cada mês, eu acho. Tem essa sensação de que é um movimento que só cresce. Quanto a amarrar tudo isso também é muito difícil. Eu vejo que realmente, mais cedo ou mais tarde, essas pequenas iniciativas, elas acabam se esbarrando na política, né? Ou em algum político. E isso
se acirra mais em pequenas cidades, em comunidades também mais fechadas, e isso acaba criando, às vezes, mais separação do que união entre as pessoas, né? Dificultando até a elaboração, o avanço dos projetos. Mas essa é a impressão que eu tenho vendo o que tem ocorrido por aí, né? E eu acho que também é difícil deixar fora a política nisso, né? A política, como a arte do possível, assim, ela acaba se filtrando nessas decisões, nessas escolhas, nos projetos. Passa por tudo, né? Até mesmo a questão assim, da renda, do como fazer, se precisa de autorização ou não, se tem que conhecer algum político ou não. Essas coisas acabam esbarrando assim, nos projetos, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que é isso, né? No nem eu tava comendo, então se tiver algum alface aí no aparelho, também era acidente. Tava ótimo, Everson. Obrigado, viu? Vinícius, se quiser, se apresente aí, fala um pouquinho do Politize. Fechou, então. Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês. Então, sou o Vinícius Zunino, eu entrei esse ano, em janeiro, no Politize, principalmente para trabalhar na parte offline do Politize, né? Antes de falar o que é a parte offline, eu vou falar um pouquinho mais então, da nossa organização. Com aquelas manifestações de 2013 que a gente teve, né, a gente começou a ter um debate muito forte sobre o que é política, enfim, discussões políticas que antes a gente não via, e o debate veio muito à tona, né? Só que a gente via que, de fato, durante as discussões tinha muita desinformação, não que seja a culpa das pessoas, enfim, aconteceu, né? A galera nunca discutia sobre política, começou a discutir, é natural que venha com alguns equívocos, né? Então, o Politize veio muito com o intuito de levar a informação política para qualquer pessoa em qualquer lugar, né? Então, ter muita escala e levar a educação de uma maneira simples, fácil, divertida e com qualidade, né? Então, em 1º de julho de 2015, a gente lançou o nosso portal. Em 3 anos de funcionamento, o nosso portal já tem mais de 15 milhões de usuários únicos, com 2,5 milhões de acessos por mês, né? E mais de 1.300 conteúdos publicados. Hoje, a gente, na parte online, tem nosso site com artigos, com infográficos, tem os nossos cursos em EAD, e tem também os nossos vídeos no YouTube, né, que a gente tem feito e investido bastante esse ano. E, enfim, né, esse ano é um ano bastante importante, principalmente por causa das eleições, né? E nesse ano a gente começou algo que o Politize nunca tinha feito antes, que é o trabalho que a gente chama offline, né? Que é o caso de sair da internet e trabalhar presencialmente, ter uma atividades olho no olho, experiências diferenciadas de educação política. Então, para isso a gente criou o programa Embaixadores Politize, né? Principalmente porque a gente via que, principalmente quem acessava o nosso site, eram as classes A, B e C, né? Não era... A galera de classes um pouco mais vulneráveis acabavam não tendo acesso aos conteúdos do Politize. Então, a gente veio com esse programa, principalmente em ter uma abordagem presencial. A Gabi aí, que é a embaixadora, pode até comentar um pouquinho mais depois. Alcançar esse público que o Politize ainda não chega, né? Ainda não consegue alcançar. E também levar uma experiência diferenciada presencial em escolas, associações, empresas, enfim, qualquer ambiente possível para se discutir política, né? Hoje o programa já alcançou mais de 16 mil pessoas diretamente com as suas atividades. Ano que vem a gente fez 7 formações esse ano em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, 2 vezes em Floripa, Recife e Vitória. E ano que vem a gente está com um projeto de alcançar 15 formações e 500 embaixadores. Né? Atualmente a gente está com 160. E aí é isso, assim, a gente está numa correria enorme, principalmente porque agora tem as eleições, né? Então está todo mundo querendo atividade, a gente também já está pensando na experiência para o ano que vem. Mas está bem bacana aqui, bem interessante o nosso trabalho e os resultados estão bastante animadores aqui. Aqui, legal, gratidão, Vinícius.
Vou colocar aqui um pouco do contexto, né, de como que surgiu essa aproximação. O Politize, né, ele é um dos recipientes aí do prêmio do Brasil Foundation, né? E eu, para quem não sabe, eu moro aqui em Nova York, né? O escritório do Idealista é aqui em Nova York, e a gente tem um carinho muito grande, uma aproximação aí com a Brasil Foundation também. Então, quando eles anunciaram que o Diego, né? Diego, que é um dos fundadores da Politize, estaria para fazer um bate-papo. Eu fui lá, conheci ele e depois convidei ele para conhecer também o Idealista e apresentei para ele o seguinte problema, né? Que a gente é uma rede de pessoas totalmente descentralizada, né? Cada um na sua comunidade, mas integrados entre si, que quer fazer um mundo ideal, né? Começando pela própria rua, pelo próprio entorno. E para isso a gente reúne as pessoas da comunidade e começa a imaginar o que poderia ser diferente e colocar a mão na massa para fazer, né? Basicamente é isso. Vou até mostrar aqui um mapa, que é o mapa... Vocês estão vendo minha tela, gente? Um mapa? Isso aqui são as atividades do Dia do Idealista, 10/10, né? Acontece uma vez por mês, sempre que o dia e o mês são casados. São algumas das atividades que estão aqui já marcadas aqui nesse mapa, né? E, na verdade, tem mais, que nem todo mundo coloca aqui no mapa, né? Tem também na plataforma, tem gente que está no grupo do Facebook e faz atividade, nem precisa contar para ninguém, né? A comunidade lá tá já fazendo alguma coisa. E nessa trajetória, muitas vezes a gente encontra uma situação, eu vou até contar alguns casos aqui, e a gente esbarra na parte política, né? Então, tem caso em que a comunidade vai e faz alguma coisa, então, né, restaura aí, ou coloca um banquinho, um brinquedo, ou no caso que aconteceu, uma faixa dizendo que a estrada estava perigosa, e o governo vai e tira, desfaz, né? E aí fica naquela situação, a motivação baixa, porque as pessoas se sentem, obviamente, desempoderadas e mal compreendidas, né? Não tem um diálogo do governo, a gente não sabe como reagir, se a gente vai para uma espécie de confronto, para mandar uma carta, né? Aí aparece no meio os políticos falando, não, vem aqui por mim que a gente resolve e tudo mais, só que com o político vem também a desconfiança das pessoas, né? Porque, queira ou não queira, as eleições são um jogo ganha-perde. Algumas pessoas se elegem, outras pessoas não. Então, tem uma disputa por poder lá, né? E a partir do momento que tem uma percepção das pessoas que você está com algum certo, apoiando algum certo político, os outros políticos, os outros cabos eleitorais, e muitas vezes eles até boicotam, né? Até prejudicam os projetos. Então, isso pode acontecer também, né? Então, assim, de modo geral, a gente tem muita dúvida, né, sobre várias situações que já surgiram. A gente sabe que vai ter dúvida de situações que ainda nem apareceram, né? A Malu, que é uma das idealistas, ela está com um programa que é para coletar brinquedos para distribuir na comunidade no Natal, né? E já chegou lá um candidato a deputado falando, eu posso arrumar um monte de brinquedo. E a pergunta dela é, e aí? Eu aceito, não aceito? Tem alguma conversa de condição, de não condição, né? Como que funciona isso? E eu falei para ela, olha, vem aqui para a reunião, né?
está sendo gravado, então ela vai poder assistir isso depois, porque eu também não tenho essa resposta, né? E então, Vinícius, eu acho que a gente tem aqui dois objetivos com essa reunião de hoje, né? Uma, você conhecer os idealistas que estão aqui, né? Ter uma noção de como que funciona, de quem que são essas pessoas. A gente também ter uma noção de como que é a Politize, né? Como que funciona aí. A Gabi está aí também para falar de como que é o papel do embaixador, né? Um segundo objetivo é a gente tentar pensar em como funcionaria essa parceria, né? Como que a gente pode, por exemplo, acionar a rede de embaixadores Politize para ser uma espécie de coach, ou, né, a gente possa se socorrer, né? Falar, socorro, estou com essa situação aqui, e ter algumas pessoas ajudarem a gente a pensar, né? E um terceiro objetivo é um bate-papo bem descontraído aí sobre essas situações, né? Como que a gente individualmente opina ou se sente nessa situação aí. Então, assim, eu pensei nesses três objetivos. Como a gente pode, vamos dizer, organizar a conversa aqui, eu não sei. Eu acho que a gente, como não é um grupo muito grande, pode ser algo mais descontraído, assim, então eu vou sugerir que quem quiser falar, né, levante a mão assim, ó, ou aqui na tela, ou tem também uma ferramenta aqui embaixo, olha. Se você for em algum lugar aqui, tem uma ferramenta que você pode levantar a mão também. Mas se não tiver no vídeo, levanta a mão que a gente vê, né? E aí a gente vai passando a bola, né? Evitar falar muito tempo, igual eu estou falando agora. E por essa razão, eu já também vou passar a bola aí, quem quiser dar continuidade a essa conversa. Alguém levanta a mão, gente? Então, continua. Eu vou, acho que ilustrar um pouco mais como é que são geralmente as atividades dos embaixadores, né? E ideias de parcerias que a gente já tem de alguma maneira que tem sido um alavancador para ambas das organizações que têm participado. Assim. Basicamente, as atividades que os embaixadores realizam hoje é de conscientização e ativação da cidadania, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma atividade sobre as eleições desse ano, né? O tema desse ano é eleições, né? Impreterivelmente. É uma atividade bem básica, falando, né, a história do voto, falando o que faz o presidente, o deputado, como é que são eleitos, enfim. A outra também é uma discussão mais básica, digamos assim, sobre o que é política e democracia. Então, são atividades que geram esse entendimento, né, essa reflexão das pessoas, né? O cargo-chefe das atividades tem sido escolas, mas tem gente que foi, por exemplo, para a rede de colaboradores da ArcelorMittal, ou que nem a Gabi foi numa fila de pessoas pedindo emprego, né? Acho que é isso, né, Gabi? Então, foi. Né? Show de bola. Foi isso mesmo. Foi massa essa, viu? Porque a galera tava ali ociosa, tava tendo entrevista individual do processo seletivo, e uma galera ali com muita também insatisfação em relação à própria vida e às oportunidades, etc. Então, deu um bate-papo muito legal. Aí, você até me perguntou se iam ter outros, né? Vão ter mesmo, mas só depois do primeiro turno. Vai ter mais um dia 10. E aí, eu ainda tô pensando se vale a pena fazer nesse mês de outubro. Porque eu não sei se vai, sabe? Se o negócio vai dar uma entornada no caldo, assim, da história, entendeu? O que você acha? Cara, aí a gente pensa em atividades diferentes que façam sentido para o segundo turno, entendeu? Pode ser. Sei lá, às vezes até mais um debate sobre política, o que é democracia, sei lá, alguma facilitação assim. Né? Mas é questão de se pensar, né?
Então... Eu não sei se eu vou ter saúde mental, entendeu? Durante esse mês. Talvez eu dê um altazinho e volte em novembro. Esse é o problema, né? Mas assim, pessoal, as atividades são bem variadas, né? E até onde a Gabi fez atividade, e se precisar adaptar, alguma forma a gente adapta, né? E pelo que eu entendi, as atividades de vocês é bem mão na massa, na realidade, né? Sei lá, a gente fazer doações ou ver problemas que tem na via pública e arrumar, né? Não sei se seria bem isso. Como é que seria um exemplo de atividades além de vocês, assim? Na verdade, é muito diverso, sabe? Entendi. A gente tem uma diversidade muito grande. Tem alguns lugares que fazem essa questão de colocar a mão na massa e esbarram no governo, né? Nas autoridades, tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente já percebeu que tem um efeito assim meio de pressionar o governo local também. Tipo assim, teve um idealista que é uma cidade do interior, né, o Ildeano, e um campo de futebol que é do município é totalmente abandonado, né? E aí ele foi tentar puxar um mutirão para as pessoas capinarem e cuidarem lá daquele espaço. E, por coincidência, né, 2 semanas depois que ele começou esse papo, vieram os funcionários lá e fizeram essa limpeza do espaço, né? Então, teve uma pressão aí de, olha, se não vier ninguém, a gente faz, né? Agora, tem outros lugares que também num estágio mais de conectar as pessoas, que é algo relacionado à política, né? Mas que, ao mesmo tempo, acho que tem mais ou menos uma consciência assim de despolitize, né? Se você chamar as pessoas falando, isso daqui é para eleger um representante, um candidato, ou até mesmo para fazer uma associação de bairro e tal, a minha percepção é que as pessoas sentem uma resistência, assim. Agora, se você chamar elas para, não, vamos nos conhecer, né? Conhecer o seu vizinho, uma coisa mais humana, e aí sim a gente vai vendo o que a gente tem de comum, de anseios, e aí sim a ação emerge, né? Então, seria tipo um despolitize e humanize, né? Nessa situação. Isso também acontece bastante. Ô, Gabi, só fazer uma pergunta aqui. Você mencionou dia 10. Tem algo marcado aí para o dia 10? É dia 10, essa parceria que eu fiz, que chama Escola Carinho, que é de um RH social. Eles fazem processo seletivo para emprego. E aí ela me passou essa data e eu combinei que eu iria lá fazer o bate-papo de eleições, entendeu? Uai, eu já te convido então, Gabi, para você marcar nesse mapa aqui, né? Que é esse local, no dia 10, e a atividade, que é uma ação idealista também, né? Entendi. Idealista. Legal, curti. Onde que eu marco no mapa? Eu vou te mostrar aqui. Vou colocar aqui de novo o share, né? Então, funciona assim. Tem esse endereço aqui que eu vou colocar no chat, e aí ele vem aqui no mapa, né? Aí você simplesmente encontra aqui no mapa, né? Vai dando zoom. Opa, vamos para cá. Então, vamos dizer aqui que seja em Belo Horizonte. Aí vai dando zoom até achar o local. Você tem que aproximar bem, assim. Entendi. Aproximar até mais ou menos... Aqui já está dando, olha. Ou não, tem que aproximar mais. E aí eu clico ali no bairro de BH que vai ser e acrescento a ação? Isso. Você clica... Deixa eu aproximar mais aqui.
né? E aí ele aparece aqui, ó, adicionar um ponto aqui. Legal. Aí você coloca OK e ele vai aparecer essa barra de comentário. E aí simplesmente você escreve aqui, eu vou fazer tal coisa nesse dia. Se é algo aberto, né? Você pode até fazer um convite. Olha, eu estou aqui fazendo um movimento de abraços grátis, né? Vai ser tal rua, tal horário, quem quiser vem comigo. E aí outra pessoa pode vir comentar. Então começa um diálogo aqui ao redor dessa ação, né? Que legal. Muito show essa ferramenta, hein? É um mashup, né? Eles misturaram o Google Maps com o comentário do Facebook. Muito legal. Pode deixar que eu vou marcar lá. Legal. Show. Eu acho que com isso a gente pode até pegar o gancho para uma das primeiras formas de parceria, que é o seguinte, ó. Um dos grandes desafios hoje de alguns dos embaixadores é também agendar atividades, né? Principalmente porque é algo que demanda tu já ter uma rede, tu entrar em contato às vezes com uma escola ou com uma associação para fazer uma atividade nesse sentido. E ao meu ver, se a gente conseguir conectar esses esforços, né? Às vezes o idealista não tem tempo de fazer uma atividade, fazer algo nesse sentido, né? O idealista consegue agendar a atividade em algum local e um dos nossos embaixadores ir junto e aí ter a fala sobre conscientização política, enfim. É uma das principais formas que a gente está tendo hoje para somar esforços e aumentar o impacto de todo mundo, né? Ô Vinícius, eu achei bacana isso. E como que ia funcionar na prática? A gente faz um contato inicial com a comunidade, se tiver receptividade, passa seu contato, como que seria? Ó, eu vou colocar aqui no chat onde é que tá o chat? Aqui. Um link que vocês podem ver todos os embaixadores e todas as localidades que a gente tem embaixadores. Isso, coloquei aí no chat. E aí, pô, se vocês estão pensando em fazer alguma atividade numa escola em Fortaleza, por exemplo, vocês podem já entrar em contato comigo, pedir o contato de algum embaixador que esteja em Fortaleza, esteja em Salvador, esteja em Recife, São Paulo, enfim. A gente fazer essa ponte e aí vocês combinarem a data, o dia para fazer a atividade, entendeu? Se tu já tens o contato, fica mais simples. E também fica mais simples o embaixador fazer a atividade, não precisa agendar, não precisa fazer todo esse trâmite, né? Então, assim, tipo, só pega e fala para mim, ó, Vinícius, eu quero um contato de alguém em São Paulo, Floripa, sei lá. Aí a gente faz um match aí, né? E aí dá pra gente fazer essa troca aí de esforços. Legal, acho que é o que a gente tem feito em parceria com a Acredito, em parceria com a FENECAP também, a gente tem feito alguns esforços nesse sentido, assim, tem dado um resultado bastante interessante. Eu acho que funciona muito bem, Vinícius. A gente tem algumas pessoas, né, que são idealistas, mas ao invés delas, assim, estarem em um grupo geográfico, elas estão andando entre os grupos, né? Então, fazendo uma apresentação, uma palestra, uma coisa assim. E seria essa lógica. A gente coloca assim, olha, tá sem inspiração para o que fazer nesse dia, né? Olha, uma ideia é chamar um embaixador Politize para conversar sobre educação política, né? E aí faz esse percurso todo. Você acha, Vinícius, que seria viável também uma espécie de... Eu estou pensando assim, quando tiver uma demanda, igual aconteceu aí, né, de a pessoa, né, o Ildeano colocou lá uma cruz
e um cartaz falando que a estrada está perigosa, chegou o DENIT e tirou. Né? E aí a gente ficou naquele negócio, o que a gente faz, quais são as opções, a gente manda uma carta institucional, a gente bota a boca no trombone, começa uma pressão popular, a gente vai atrás de um político para ver se chega em algum figurão do DENIT, né? E acabou que, até mesmo por uma falta de segurança nessa decisão, eu acho que a gente ficou sem fazer nada, né? Você acha que tem alguma maneira da gente conseguir essa experiência de vocês para, nesse caso específico, falar, olha, espera aí que nós estamos ligando lá para o Politize, e eles vão acompanhar isso até o final, né? Que também não adianta falar, ó, compra essa briga e depois sai fora, né? Depois comprou a briga, tem que ficar até a conclusão, né? Pois é, numa questão assim eu não consigo ver ainda algum horizonte para a gente trabalhar em parceria, assim, né? Principalmente que a gente trabalha mais na conscientização, no conhecimento, né? Na ativação da cidadania nessa forma, assim. Eu imagino que seria uma espécie de advocacy perante o poder público, alguma coisa assim. O que daria para fazer é a gente pegar né, às vezes fazer uma roda de conversa online mesmo, chama os embaixadores, chama uns idealistas aí, e aí troca um papo, bate um papo aí, explana a situação e vamos ver, beleza, quais caminhos a gente tem legais, né, para a gente conquistar isso aí que a gente está querendo. Às vezes fazer uma abertura na ouvidoria, ou às vezes fazer uma proposta mesmo de intervenção e jogar para o poder público, né, ver pontes e, sei lá, alguém na Câmara de Vereadores que a gente pode fazer isso, enfim. Eu acho que fica nessa questão, assim, né? Seria uma alternativa para a gente até trabalhar em conjunto nesse sentido. O caminho das pedras, né? Exatamente, né? Que assim, provavelmente não estou nem vendo algo mais elaborado porque também me falta esse conhecimento, entendeu? Então, assim, os embaixadores têm um puta conhecimento, tem uma galera que é formada de direito, uma galera que é de ciência política, uma galera que enfim, uma galera que já trabalha no ramo, né? Então, é um capital humano bastante forte, assim, né? Que eu acho que a gente pode utilizar para trocar ideias e ver soluções diferenciadas para esses problemas, né? Fala. Oi, gente. Ô, Vinícius, e vocês estão trabalhando com crianças também ou é só com adulto? Também estamos, Mari. A gente está trabalhando. A gente tem trabalhado mais com com jovens de ensino médio, mas também tem uma galera que já fez atividade para sexta série, para nono ano, oitavo ano. Aí não entra tanto na questão das eleições, a gente começa a discussão sobre o que é política, democracia, como é que a gente discute política, né? Então é mais essa parte mais básica mesmo. Mas no ano que vem, aí já dando até um spoiler para a Gabi aí, ano que vem, com as 15 turmas que a gente quer fazer, a gente quer levar o programa para uma pegada nas ODS, né, as metas globais. Então, por exemplo, sustentabilidade. Como é que política se encaixa com sustentabilidade? Ou, enfim, igualdade de gênero, como é que política se encaixa nisso, né? Então, atividades nesse sentido, até para a gente sair daquela lástima que política só se fala de 4 em 4 anos, né? E aí nem se fala, né? De 4 em 4 anos se bebe. Porque aí as pessoas já não estão mais conversando racionalmente. Exatamente. O Everson levantou a mão. Mariana... Sim, levantei. Eu acho... Peraí, que eu esqueci o que eu ia falar. É muito bacana esse trabalho de levar informação, principalmente nesses tempos, né, que
nós vivemos no mundo de notícias falsas, né? E somente em época de eleição, relativos à política. E como vocês têm algum plano de como lidar com hostilidades ou ambientes que realmente vão tentar impedir esse tipo de ensino, esse tipo de levar o conhecimento, que nem vocês disseram, tratar com um público mais jovem, escola, ensino médio, levar essas discussões mais políticas para lá, de um jeito ou de outro vão trazer políticos questionando, falando que isso é tentar arrebatar todos os votos, ou como a gente tem visto hoje, aí, que discutir algum tema numa escola, já falam que é tentar converter crianças para outra religião, ou para mudança de sexo, enfim, é uma bagunça generalizada tudo isso. Mas vocês têm visto esse negócio, alguma coisa assim? E também algum trabalho com organizações, trabalho com diretores ou conselheiros, associados de associações, que eu vejo algumas que elas acabam se vinculando a políticos e isso acaba virando uma relação parasitária. O político, ele consegue destinar alguma verba para a associação, geralmente associações voltadas a trabalhos assistencialistas, né? A ajudar o próximo, ajudar o morador de rua, idoso, e depois disso, em troca, eles pedem voto, apoio em época de eleições, e a partir daí a associação vira um refém disso. É um círculo vicioso. E aí, passa a palavra. Cara, é um grande tabu falar de política hoje, na realidade, né? Então, sim, várias escolas deram não para embaixadores, enfim, achavam que a gente ia lá fazer militância, ou falar de sexo, ou falar de, sei lá, né? Galera viaja na maionese, enfim, né? Mas, a partir do momento que a gente começa a apresentar o material e tal, né? Desde que a gente passa aquela barreira de política, que a gente apresenta que é uma parada bem informativa, bem básica e tal, meio que a guarda baixa, assim, né? Então a gente tem que conseguir, por isso que a gente tem conseguido também 16 mil pessoas impactadas já, né? Mas assim, cara, para diminuir, digamos, a hostilidade e levar uma informação para as pessoas e para os participantes de como discutir política de uma maneira saudável, a gente desenvolveu uma ferramenta baseada em comunicação não violenta, não sei se vocês já leram algo sobre isso, para debater política, né? A gente fala isso na formação dos embaixadores, né? A gente tem uma atividade que pretende exercitar isso com os grupos, que daí entra nessa questão, né? Mas aí é mais para os usuários mesmo, depois que a escola já aceita a gente levar esse conteúdo, né? Tinhas perguntado outra coisa que eu esqueci, velho. Foi quanto a trabalho com associações aí, voltado para entidade de terceiro setor, né? Cara, nada muito articulado, tá? O que acontece, geralmente, o embaixador tem lá o contato e consegue articular uma atividade, ou a organização do terceiro setor também já faz atividade em escola, a gente utiliza também o seu agendamento para potencializar nossas atividades também. Um exemplo de parceria que a gente fez foi com a ONG Amar é Simples, aí de BH. A gente desenvolveu uma cartilha de educação política nas escolas. Eles estão fazendo, então, né, já impactaram mais de 10 mil pessoas com a cartilha de educação política. Então, são parcerias que a gente tem feito, assim. Aí, só acrescentando, nessa linha que você falou, Vinícius, dos embaixadores entrarem em contato com as associações. Eu acho que eu entrei em contato com quase 30 instituições, assim, do terceiro setor, para falar do projeto e propor parceria, etc. Ainda tem muita resistência, receio, ainda mais do público que eu procurei. Eu acho que é uma galera muito escaldada, sabe? Sempre com receio de lá, vem mais gente, fazendo um jeito de pedir voto e depois esquece todo mundo. Então, até contornar, explicar que não é isso, mas eu entrei em contato com, sério, uns 30, assim. E tive poucos retornos, assim, vários, assim, vão ver, vão marcar, vão tentar, e não conseguia marcar. Minha relação com o terceiro setor nesse processo foi essa.
experiências das mais variadas na realidade. E de fato, assim, a Gabi não é a primeira embaixadora que vem me queixar sobre isso e tal. É complicado, não é fácil falar de política atualmente, galera, mas tem dado boa. Temos conseguido ver um final, uma luz no fim do túnel. Mas vai dar tudo certo, é nóis. É bom demais. Acho a comunicação não violenta é muito bacana, só que é muito difícil de exercer, né? O negócio Exatamente. é muito interessante. E a Acho que minha... A gente parte do princípio que é assim, né? A partir do momento que tu tens uma ideia da base do roteiro, né? A gente não fica também 1 hora falando sobre CNV, tudo que é CNV e tal. É uma ferramenta, um guia para tu ter na cabeça e sempre que possível tentar exercer, né? Então, esse é o estímulo que a gente acaba dando, né? Também são atividades que são rápidas, né? Não são atividades geralmente contínuas e tal. A gente está pretendendo para o ano que vem ter um leque maior de atividades também, nesse sentido, de atividades que tu pode fazer tanto mais rápidas como também atividades mais delongadas, enfim. Mas de fato é complicado, mas pelo menos tem uma ciência da base. Acredito que já pelo menos a discórdia que a gente vê hoje no Facebook já iria diminuir um pouquinho, digamos assim. O Vinícius, tem a questão da comunicação não violenta nas mídias sociais, né? É mais difícil ainda. Mais difícil ainda, tu tens a proteção de uma tela, né? E o que a gente tem tentado, né, é colocar uma despolitização nos nossos grupos de mídia social. Fala assim, olha, aqui não entra política, não entra partidarismo, tudo mais. Que, por um lado, é ruim, porque são temas importantes, né? Por outro lado, a minha percepção, pelo menos, é que esses itens, eles causam tanta desunião e embate que inviabiliza a política real, onde das pessoas se reconhecerem e fazerem as coisas juntas, né? De ir pelo lado que eles têm em comum, as aspirações que têm em comum, começar por aí, né? Então, sei lá, você tem alguma, ou qualquer um aqui do grupo, tem algum insight sobre como navegar hoje os grupos na mídia social sem se perder, né? Cara, acho que a questão é fazer um exercício de empatia mesmo, assim, eu duvido muito que a gente consiga atrapalhar essa questão de debate saudável, comunicação não violenta de uma maneira virtual, sendo bem sincero, assim. A gente consegue trabalhar isso presencialmente na formação dos embaixadores. Como, assim? A gente pega um tema que fica mais polarizado a sala possível. Aí a gente coloca a galera para discutir, põe lá a metodologia e a galera vai discutindo. Aí tem um mediador, que geralmente é o facilitador da formação, e a gente vai tocando e tal. E aí no final a galera não está mais discutindo nem o tema proposto, é outro detalhe totalmente à parte que é o que gera esse problema. Então, primeiro, eu acho que a gente acaba discutindo não as causas raízes dos problemas, a gente acaba discutindo apenas a ponta do iceberg, né? E quando com umas discussões guiadas, assim, a gente consegue chegar em causas diferentes para os problemas que a gente tem, né? Então, sei lá, se a gente tem um grupo no WhatsApp e tal, que briga muito e tal, cara, primeira coisa, velho, coloca todo mundo numa sala e discute, né, pensando um no outro, com empatia e tal. Primeiramente, gerar essa vulnerabilidade, né, que eu acho que é importante. E online é complicado. Online é complicado. A gente tem muita luta de ego no ambiente online, né, que impossibilita isso. A gente só consegue tirar isso quando a gente tem um ambiente presencial, olho no olho e tal. O Wander levantou a mão. Wander, você quer falar? Sim, um ahá
Passar 10/10, né? Nós ainda estamos aí muito recentes nesse período eleitoral. Quem sabe, com uma ajuda do Politize, a gente possa fazer em 11/11, alguns grupos que queiram fazer isso, uma discussão. Tudo bem, já elegemos, e agora? Né? Com o que o Politize poderia estar contribuindo para um grupo que quisesse colocar essa questão no encontro de celebração de 11/11, por exemplo. Né? Teria tempo para preparar um material. A gente já tem o material pronto, Wander. Só chamar que a gente vai. Do pós-eleição? Pós-eleição ainda não, a gente está fazendo, tá? Mas assim, a metodologia da discussão já está pronta, então não tem muito o que mudar, assim, adicionar algumas questões, né, dos políticos eleitos, enfim, acho que faz sentido isso. Mas é uma boa ideia de atividade, na realidade, né? A gente já elegeu, e agora? O que vai acontecer? Vamos se matar? Vamos trabalhar em conjunto para melhorar? Acho que é algo bastante pertinente aí. Até porque os ânimos, né, já terão sido um pouco arrefecidos, né? Porque o candidato X já perdeu mesmo, agora a gente tem esse aí, e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? Como que a gente pode, não no sentido de cobrar, no sentido de colaborar com quem foi eleito para que ele atenda o que seriam as reivindicações de cada grupo que entenda que deva ser por um lado A, B ou C. Né? Então, de repente, uma provável parceria, um link mais visível, mais efetivo dos idealistas com o Politize poderia ser nessa linha. Tá, passou a eleição, e agora? Quais são os ideais e quais são as ações que os idealistas, com o apoio do conhecimento e todo esse material do Politize, pode estar aplicando? Uma sugestão não está elaborada, foi, como eu disse, um insight aqui agora, e eu vou pensar um pouco sobre isso. Só fazendo um paralelo, eu estava com uma intenção de fazer um movimento, o 10/10 aqui em Divinópolis, os idealistas, com funcionários públicos. E o interessante é que a demanda surgiu de uma funcionária pública. Dá para fazer, porque outubro celebra o Dia Nacional, ou o mês, aí, não sei, do funcionalismo público, e lá falta muito idealismo, né? E lá é um ambiente, linkando agora com o Politize, altamente politizado, porque os cargos são muitos por indicação, embora tenha concursos públicos, né? Para alguns, outros não. E não colou, ou seja, eu não consegui que o dia 10/10 fosse com pessoas, funcionários públicos. Fui no Ministério Público, conversei com uma pessoa, tentei na prefeitura, imaginei que podia fazer com associações de bairros, e a partir daí caminhar no sentido da prefeitura, né? Nada disso rolou. Bom, 11/11, de repente a gente pode abrir essa discussão despolitizando no sentido de partidarismo a partir daí. Né? Já elegeu mesmo, agora é o que temos, o que fazemos. Show. Eu acho que não seria nem despolitizando o nome, acho que seria politizar mesmo, né? Não, no sentido de partidarismo. Exatamente, ou baixar os ânimos para aí sim discutir política, né? Algo nesse sentido. Mas eu acho que é uma ideia bastante interessante, o Wander. Então, é só chamar aí, eu acho que a gente consegue articular algo nesse sentido, sim. Ok. Eu tenho também mais uma questão para levantar aí para todo mundo, né? Sobre qual que deve ser a postura política de um idealista, né? Claro que cada um tem as suas opiniões, tem as suas ideologias, e até mesmo a forma de se inserir politicamente é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que nessa época aí de campanha coloca o adesivo aí no peito e esse é meu candidato e tenta convencer e fazer campanha e tudo mais, né? Eu tenho minhas dúvidas se consegue convencer alguém
a mudar de voto, mas tem muito disso. E ao mesmo tempo, essa postura, por mais idealista que ela seja, né, da própria pessoa achar que esse é o caminho, ela acaba afastando as pessoas do campo oposto, né? Então, muitas vezes tem uma consequência oposta ao objetivo, né? Ao invés de avançar politicamente, você está se isolando dentro de sua própria comunidade, que é mais local. E a outra é aquele negócio que você até se anula, né? Deixa de expressar qual que é a sua opinião para ter aquela posição de mediador, né? De escutar e falar, me fala mais, tal, e tentar devagarinho, falar, olha, tudo bem que você pensa assim, mas você não acha que essa visão sobre o outro está estereotipada, né? E tudo mais. E eu estou falando isso porque muitos das pessoas que estão aqui, né, acabam que são líderes dos pequenos grupos idealistas de sua própria comunidade, né? E isso pode atrapalhar ou facilitar. Então, não sei, assim, talvez seja uma pergunta aí para o Wander, para a Mari, para a Elcia, né? Se vocês sentiram algum peso aí da eleição, da polarização dentro dos próprios grupos, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Ouço, Mari. Sim. O que está pesando para mim é a questão do assédio dos políticos nas comunidades periféricas de Belo Horizonte. A questão das pessoas virem perguntando o que você me orienta a fazer, como que eu devia lidar com isso, eu aceito ajuda, eu não aceito. Aí eu tento conversar sobre qual que vai ser a contrapartida que vai ser pedida depois por esse político, ver se é uma pessoa séria, investigar a atuação do passado e tal, mas eu não acho que isso é uma resposta suficiente, que talvez tenha algumas nuances aí que a gente precisa trabalhar junto com essas pessoas também, e que eu ainda não tenho uma formação boa o suficiente para estar orientando nesse sentido, bem pragmático mesmo do cotidiano, que aqui em Belo Horizonte isso é muito forte, e tanto que a comunidade por vezes se sente incapaz de fazer algo por ela mesma, porque fica sempre esperando que algum político venha para fazer. Sim, foi exatamente a questão da Malu, né? Eu vou até achar aqui o áudio que ela me mandou sobre isso e colocar aqui, porque eu disse para ela que eu não ia responder, para ela vir aqui. Eu acho que ela está tendo dificuldade de entrar. Aqui, ó, vamos lá. Vou colocar aqui no Viva Voz aí. Pode ir falando que eu vou encontrar aqui o áudio dela. Se alguém quiser comentar, né? Sobre essa questão aí tipo assim, do impacto na minha comunidade, com as minhas opções políticas, eu não senti uma coisa negativa, não senti um afastamento, não. Eu achei que foi bem tranquilo, assim. Até porque eu tenho minhas colocações, mas eu estou sempre muito disponível para o diálogo. Isso é uma coisa que ajuda, não é aquela bandeirona, e sim, é sempre uma coisa cheia de muito contexto. Então, eu mesma não senti nenhum problema nesse sentido, não. A Mari ainda está aí? Mari, você está aí? Tô, mas eu tô indo pro encontro da Alson. Então, eu ia te falar que eu já tô aqui. Ah, tá, eu tô chegando. Então, tá bom. Gente, eu vou colocar aqui a pergunta da Malu e depois eu já vi que o Wander levantou a mão, aí eu passo a palavra para ele. Mas olha aqui, ó, vê se vocês escutam. Não sei se está bem.
questão do candidato, eu te falei, um rapaz trabalha no candidato, falou que o candidato ele quer dar alguns brinquedos e eu opto para todo mundo der, tem que fazer exceções de pessoas, porque para mim está tranquilo, mas eu, né, o idealista eu não quero até envolver o nome, umas coisas assim. Mas e aí, como é que eu faço? Falo que eu não posso aceitar, que o negócio não pode aceitar presente de todo de candidato. Alguém tem algum comentário, gente, sobre isso? Vocês conseguiram escutar? Não escutei muito bem, não, Renato. Ah, então acho que não vai bem. Basicamente, tá falando disso, né? A questão dos brinquedos, vem um candidato oferecendo brinquedos, que a Mari falou, e ela não sabe o que faz, não sabe se aceita, e aí se aceita de todo mundo. Por ela, diz, não acha que, né, para ela está tudo bem, mas não sabe também na questão do nome do idealista, acho que tem um medo aí de capturar o movimento pelo político, né, com apoio, e bem, fica nessa dúvida aí, né, e eu acho que a gente precisa ter uma resposta clara aí, porque isso vai acontecer demais, né? É uma situação complicada, porque às vezes a conta não vem agora, né, ou nos próximos meses, mas é algo que vem a longo prazo. E às vezes só de ter o apoio em si já é uma questão que prejudica muito o futuro apoio, né? Como você disse no começo, por ter o envolvimento de um político, os outros que não se veem representados por ele, ou tem um outro político, assim, acabam depois sabotando o movimento, futuras iniciativas. Acho que é uma aposta muito complicada. Também tem que pensar mais. Tem que ser algo que vale muito a pena, viu? Eu acho que tem que ser um apoio muito bacana. Mas mesmo assim é como vender algo pro diabo. Ou talvez seja questão assim, de ter uma prática de discrição, né? Porque normalmente quando uma pessoa faz uma doação, ou ela, né, vai dar um presente para a criança, mas ela não sai, né, colocando faixa e, e fazendo selfie, né? Pode até tirar uma foto, colocar no Facebook, mas é diferente quando aquilo tem o objetivo de obter uma simpatia, um voto das pessoas, né? E então, talvez já venha condicionado isso. Olha, tudo bem, você pode dar como qualquer um pode dar, mas não tem nenhum momento especial, assim, de evento que você vai dar, ou, né? E é até bom quando uma pessoa vai dar alguma coisa, tira um selfie e coloca na rede social, é um incentivo para outras pessoas também darem, né? É bem complicado. Eu talvez isso, acho, na linha que você falou, acho que fazer uma comunicação bem clara, né? Na hora de receber, olha, agradecemos muito, mas deixo claro que isso não significa nada mais do que isso aqui, né? Talvez. Não sei também se é suficiente. Estou aqui pensando também, pensando alto. Estimular a população até essa ciência, né? Acho que faz sentido isso que a gente tem comentado. É porque é complicado, né? Quando a gente fala em comunidades mais vulneráveis, como é que tu vai falar em algo do Estado quando o Estado não está presente, né? Então, de tentar conversar com a pessoa, dar essa consciência para ela, né? Refletir sobre o passado desse político, enfim, e que isso é uma forma de te comprar, não de te conquistar, né? Mas também se colocando no lugar da pessoa é foda, assim, mas eu acho que
essa ideia assim, acho que faz sentido o que a Gabi falou e estimular a população a falar, olha, é isso que fique por isso, né? Chega. Porque no caso nem é a figura pública do político, né? Assim, e muitas vezes acontece, o cara, ele se coloca, o político se coloca como um intermediário para conseguir recursos públicos, né? Eu tenho um contato bom na secretaria, vou trazer aqui um projeto para renovar, construir isso e tudo mais. Agora, nesse caso, eu acho que é um recurso dele mesmo, né? Me parece. Nesse caso, Renato, só entender melhor. Ele é um candidato, porque eu não consegui ouvir o áudio dela. Ele é um candidato e está querendo dar uns brinquedos. Isso. Para quem que ele está querendo dar uns brinquedos? Então, ela tem um projeto que ela faz cartinhas de Natal das pessoas da comunidade, né, das crianças, e aí as pessoas adotam essas cartas e financiam, né? Ou compram um brinquedo, enfim. E aí parece que ele ofereceu de tipo, eu posso pegar umas 20 cartas, né? Só mostrar que a Mari chegou. E a Helena também. Helena também. Helena, tudo bom? Chega aí, gente. Entendi. Pois eu fico achando que essa ideia de fazer uma comunicação clara, sabe? Ela talvez seja o caminho. Olha, agradeço demais, mas deixo claro aqui que a gente está recebendo isso mesmo como um presente, não como uma vinculação de algum tipo de apoio. E se ainda assim você quiser nos presentear, nós vamos agradecer muito, vai ser ótimo para as crianças, né? Uhum. Faz sentido. Gente, são 8h20, né? A gente programou isso aqui para ir até 8h30. Eu acho que a gente já pode começar a fazer uns fechamentos aí de, né, últimas considerações, comentários, sumário aí de sumarizar o que achou de importante, como está se sentindo, né? Entrar nessa energia aí de fechamento já. Fechamento. Bom, galera, eu queria agradecer a oportunidade aqui de conhecer vocês, né? Queria também deixar as portas abertas do Politize aí para qualquer atividade, qualquer apoio que vocês precisem. A gente está aí em mais de 16 estados brasileiros, né? Então, contem com a gente aí para precisar. Também parabenizar vocês pelo trabalho. Acho que quanto mais iniciativas nesse sentido a gente tem, melhor, né? Trabalho de formiguinha, é um puxando o outro. E com certeza a gente tem tudo aí para trabalhar junto e tornar o Brasil uma democracia plena. Legal, Vinícius. Gratidão. A Marina que está chegando aí, Gabi? Essa, né? Sim. A própria. Um abraço, Marina. Mas, Renato te mandando um beijo. Mandou. Gratidão, viu, Vinícius? Eu anotei duas coisas aqui. Uma, dessa parceria aí com agendamento das atividades, né? Isso. Quer fazer um site brasileiro do Dia do Idealista e deixar isso daí disponível para a rede toda, para as pessoas entrarem em contato com você, né? Você é o ponto focal. Um outro ponto aí, as rodas de conversa, eu acho uma coisa legal, a gente sabe a cada 2 meses fazer esse bate-papo, chama os embaixadores. E eu queria também ver com você se te parece alguma coisa interessante apresentar essa ideia do Dia do Idealista, né? Do dia para a gente fazer esse movimento de juntar a comunidade, agir e tudo mais para os embaixadores. Porque às vezes eles pegam esse dia também como um dia de atividade, né? E já colocam aí também no mapa,
do diretório, já vai engrossando o caldo, né? Cara, acho que faz sentido. Daria para a gente agendar uma live com uma reunião com os embaixadores, tu fazer a fala dos idealistas e tal, explanar a proposta, o programa, como é que surgiu, enfim. Até para a gente fazer esse movimento, né? Acho que faz todo sentido. Eu vou articular isso daí. Pois é, para quando? Articularemos. Eu estou entendendo Faremos. que essa época aqui para vocês é foda. É doido, velho. Cara, porque a gente está atrás de parceria para ano que vem e coisa. Outubro é foda. Desculpa a palavra, mas é complicado. Não, pode ser depois da eleição, assim, acha uma data, já me fala, e a gente põe na agenda, já fica agendado. Beleza. 2 dias de antecedência. E depois Do jeito que o ano tá voando, né? Pois é. Eu vou ver aqui, sim, o horóscopo, pode deixar. Legal. São essas etapas. Quais são as etapas de participação? Pessoal, nós vamos despedindo daqui também, que tem outra reunião começando agora. Isso aí. Tchau, gente. Foi ótimo. Um beijão. Tchau. Tchau, Gabi e Mari. Boa reunião. Beijo. Coloração e fluoração. Pessoal, também vou nessa. Tá? Boa noite aí para vocês, um bom trabalho para todos. Contem com a gente aí para precisar. Valeu, um abraço. Abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Aí. A Gabi se ligou aqui, mas não saiu. A Gabi e a Mariana estão na reunião do Awesome agora. Aproveitando também para me despedir, então. Até a próxima, pessoal. Obrigado, valeu. Boa reunião. Valeu, Everson. Abraço aí para você, cara. Vê se aparece mais aí, viu? Foi bom te ver hoje. Eu tenho que retomar tudo mesmo. Pode deixar. Então tá joia. Um abraço. Elcia e Wanda, gratidão aí de ter vocês aí. Renato, Elcia, foi bom, a Elcia participou pela primeira vez aqui do nosso Zoom, e acho que ela vai ser agora piolho do Zoom. Só você me ensinar. Vai ser, nós vamos usar muito essa ferramenta, Elcia, inclusive em outros projetos aqui. Eu estou com a ideia de usar o Zoom naquele projeto do Libras lá com a CDL, sabe? Bom, Renato, sobre... Então, tchau, vocês. Eu preciso sair. Falou, tchau. Boa noite. Tchau, Renato. Tchau. Tchau, Elcia.